Então eu quero falar aqui olhando para o senhor veterano. Eu sou o Cabo Magela e eu nunca sequer mencionei os senhores de forma depreciativa. Inclusive, Marlon, eu trago aqui, né, uma situação que existe uma ideologia de dividir, uma tática de dividir para conquistar. E nós vimos que isso foi inserido no nosso meio quando estávamos no ápice das nossas manifestações. Isso foi inserido nos grupos, isso foi inserido em todos os cantos, onde que começou a criar uma guerra entre veteranos e ativos. E aí o nosso foco principal foi desviado. E nós passamos a degladiar entre nós mesmos, enquanto deveríamos estar unidos em busca de um objetivo comum. Isso desviou totalmente o foco, prejudicou demais o nosso movimento, né? Então, eu creio que essa situação foi uma situação crítica, lamentável, né? Onde eu vi alguns ataques ferrenhos, né? E eu costumo dizer, Marlon, que a pessoa que é grande de verdade, né? Ela se reconhece como uma pessoa pequena e por isso ela cresce. Já a pessoa pequena, ela se acha grande demais. E a única forma dela crescer é diminuindo o outro. Então, quando nós vimos essas guerras aí, onde um queria diminuir o outro, onde um queria denegrir a imagem do outro, então nós vimos uma situação, assim, deplorável. Alguém disse que a forma mais desleal de se promover, de se elogiar, é depreciando o outro, né? Então, na verdade, quem está fazendo isso aí, eu percebo que, na verdade, ele quer se elogiar, mas ele não tem, talvez, a coragem, né, de o fazer, né? Então, ele prefere depreciar o outro para que, então, ele possa ficar em evidência. É interessante, Cabo Magela. Então, no seu prisma de visão, você acredita, então, que essa divisão, né, entre ativos e inativos, veteranos e o pessoal, né, a tropa da ativa, isso foi algo, então, articulado para desmobilizar. E é uma técnica muito antiga, né? Isso aí veio lá dos antigos espanhóis. O Cortés, que conquistou o Império Azteca, ele usou isso aí para destruir o grande Império Azteca de milhões. Ele, com poucos homens, centenas de homens, ele destruiu o Império justamente tendo o apoio de tribos e povos rivais, e ele então conseguiu minar, né, dominar esse grande Império Azteca, sendo que a intenção, na verdade, dele era dominar a todos. Então, na sua ótica, então, isso foi algo, então, preparado para desarticular essa movimentação da segurança pública em 2022. E eu vou mais além, tá? Eu costumo dizer que nós, policiais, lidamos com isso o tempo todo. Isso é a contra-inteligência. Isso é a contra-inteligência que foi plantada no nosso meio, simplesmente, unicamente, para dividir o movimento. E como eu disse que eu vou além, eu vou além. Nós não podemos fazer aceitar essa divisão, e essa divisão ela não pode ser aceita só na questão de veteranos e ativos, não. A pessoa que vier agora com a pegada nova, ela tem que ter uma pegada para ativos, para veteranos, para polícia penal, polícia civil, bombeiro militar, né, polícia, agente socioeducativo. E o que eu falo é o seguinte, eu até menciono a questão de quando nós estávamos cumprindo a estrita legalidade, né? Foi uma coisa assim que gerou muita repercussão e deu muito efeito. Nós falávamos o seguinte, se tiver com colete vencido, não sai com colete vencido. E aí eu até falei assim, gente, o corpo de bombeiros trabalha com equipamento de mergulho, trabalha com equipamento de salvamento e altura, tudo isso tem prazo de validade. Será que está tudo em dia? Nós temos também que abranger o pessoal do corpo de bombeiros, né? Nós temos que parar de ser individualistas. Vou até te contar uma história. Esses dias eu falei a respeito do RECAP e da fiscalização do cumprimento de pena no meu Instagram. E eu fiz um vídeo apoiando a Polícia Penal.
E ali eu apanhei da própria polícia penal pelo fato de eu ser um policial militar e estar defendendo a polícia penal. Me disseram o seguinte: não preocupa com a gente não, que nós temos quem nos representa. Enquanto nós tivermos essa visão de divisão, nós não vamos alcançar o objetivo completo. Então nós temos que mudar, precisamos renovar e precisamos de vir com a pegada de alguém que olhe por todos. Todos, no geral. Sim, sim. Nós somos, só para concluir, Marlon, só encerrando aqui, nós somos um sistema de segurança pública e quando você fala em sistema, você entende que é um conjunto. Enquanto nós nos enxergarmos separados, nós não vamos conseguir o objetivo comum no final.